Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Mais um dia começando a nossa live. Te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar, para que a gente possa chegar a um número maior, cada vez mais evangelizando, explicando, entendendo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e salvando almas. Porque para nós o importante é salvar almas. Estamos vivendo num mundo em que a impureza ela é tida como um remédio, uma fuga para que se distorçam a palavra de Deus, para que se use de todo e qualquer argumento para que aquilo que o Senhor nosso Deus nos ensinou não fique no nosso meio. São os meios de comunicações, até mesmo a internet, né? Todas as redes sociais, televisão, jogos e as escolas, o governo, infelizmente, estão adentrando as nossas casas, adentrando os nossos filhos e querendo ensinar outros tipos de vida, outras maneiras de se viver do que a maneira correta, honesta, como nosso Senhor Jesus Cristo nos educou e nos pediu e nos deixou um legado, deixou a palavra para que nós possamos, através da palavra de Deus, através dos caminhos do Senhor, seguir e fazer o que é correto. Hoje o assunto que nós vamos estar partilhando é um assunto bem pertinente ao momento em que vivemos, porém que muitos têm até medo de falar. Eu não tenho medo, não denuncio, nem acuso ninguém, mas uso da palavra de Deus para edificar, para glorificar o santo nome de Deus. E são muitos os motivos que nós temos para isso fazer. Porque no mundo em que vivemos, querem lançar ideologias na cabeça dos nossos filhos, onde uma criança que nasce do sexo feminino ou do sexo masculino vai para a escola e eles querem impor uma ideia de que eles devem escolher por si próprios se são homens ou mulheres. E não foi isso que o nosso Criador nos ensinou. Então hoje nós vamos falar sobre essas situações e sobre outros pecados, deixando bem claro que eu não tenho nenhum preconceito contra nenhum ser humano, seja ele qual for a escolha de sua vida. Só vou mostrar a radicalidade e a palavra de Deus, que salva, que cura, que liberta. Amém? Não se esqueça, ative, cadastre no canal, faça sua inscrição, ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os dias essa live em sua casa. Vamos pegar lá, a palavra que nós vamos pegar hoje está lá em Coríntios, 1 Coríntios 1, no Coríntios 1, capítulo 6, versículos do 9 ao 10. Vem nos falar o seguinte: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idolatras,
nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Essas são para nós palavras do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, com essas palavras nós vemos aqui São Paulo, o homem cheio do Espírito Santo, depois que encontrou com o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele teve aquele encontro pessoal com o Senhor, ele não quis mais saber de nada disso, dessas impurezas que está aqui. Aqui nós vemos todo tipo de podridão que já naquela época existia e hoje está existindo com mais frequência. E nós vemos aqui falar bem claro, né? Se acaso não sabeis que os injustos não possuirão o reino de Deus. O que é ser injusto? É faltar com a justiça, faltar com a verdade, faltar com a lei, faltar com as suas obrigações, com seus deveres. Tudo isso é injustiça. Ser injusto com o órfão, com a viúva, com o pobre, com o rico. Receber mais do que é o certo, cobrar mais caro, abusar na balança, que já entra outra parte dos roubos, né? Porque roubar, muitos pensam assim, fulano é ladrão, porque ele roubou, ele está numa cadeia, ele está preso. Ladrão não é só quem rouba banco, quem rouba um carro, quem rouba uma moto, não. Ladrão é aquele que pega até uma bala também. Se você pega uma bala, se você faz daquela bala um objeto para você furtar de uma pessoa, tirar, roubar, você está em pecado. Hoje, o que se mais tem é a desonestidade. Infelizmente, a realidade é essa. Começa desde os altos escalões até o mais pobre de todos nós, ao mais miserável. E São Paulo vem nos falar, né, dos ladrões, dos beberrões. Hoje, o que se mais tem, infelizmente, já começa dentro da própria casa. Pai, mãe, que bebem, que dá mau exemplo ao filho. E ali eles não bebem uma cerveja, duas, ou seja, uma dose, alguma coisa. Não, eles querem beber até cair. E ali se esquece que o exemplo está ficando para os filhos. E os filhos às vezes aprendem dentro da própria casa o vício do alcoolismo. E hoje, uma das maiores drogas que nós temos hoje, a maior causa de briga, de destruição de lar, de tudo, e o começo de todas as drogas, chama-se alcoolismo. Vemos também as drogas ilícitas, outros tipos de droga, como maconha, como cocaína, como crack, tantos outros tipos que geram vários danos à saúde física, mental, espiritual e a toda a família. Vemos também com clareza a idolatria hoje. Se fala muito de idolatria às imagens, se bem que não podemos tirar uma realidade que infelizmente muitas pessoas sim idolatram imagens. Como se ali houvesse um Deus, como se ali houvesse uma pessoa. Não, não há. Ali é uma imagem, é uma foto, é como se fosse uma lembrança. Como esse quadro que vocês estão vendo atrás de mim. É uma foto de Jesus misericordioso, mas ali não tem Deus. Ali é uma imagem, simples assim. E muitos idolatram.
idolatram pessoas, idolatram cantores, idolatram jogadores, idolatram dinheiro. Idolatria pode ser até seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, se você os amar por acima de Deus. Tudo isso é idolatria. E isso não te deixará herdar o reino dos céus. Quanto a palavra vem nos falar dos efeminados, né? Ou em algumas traduções fala hoje dos sodomitas, quando não se quer falar isso. Em outras fala os homens sexuais, o lesbianismo, né? As lésbicas. Então, com todo respeito, sem nenhuma condenação, sem nenhuma falácia que possa ofender ninguém, não é pecado ter o problema, não é pecado ter a tendência ao homossexualismo, ao lesbianismo, não é pecado. O pecado é a prática. E muitas das vezes a gente escuta versículos de Bíblias decorados. Maria Madalena era pecadora, Jesus expulsou e tal, e ela virou Santa Maria Madalena, como muitos dizem, né? A mulher pecadora. Sim, verdade. Mas todos que encontraram com Jesus, como eu e você que vai estar me assistindo, um dia Jesus nos encontrou lambuzados, sujos, igual qualquer pessoa. Nenhum pecado pode ser maior que o outro. O pecado nos nivela. Nós não temos o direito de apontar o dedo a ninguém. Porém, aquele que encontrou Jesus, que recebeu o batismo no Espírito Santo, que mudou sua vida, que escutou uma pregação e deixou-se conduzir pela palavra de Deus, ele vai lutar pela perfeição. Ou seja, nós somos seres imperfeitos, sim, mas nós vamos lutar para viver a palavra de Deus, e vivendo com essa palavra, nós seremos salvos. Porque se nós conseguirmos olhar para os mandamentos e cumprir um mandamento sequer, todos os outros não serão cumpridos. Logo, com o tempo, a gente conseguirá. Então, meu irmão, minha irmã, quando se fala, me perguntaram hoje muito a respeito disso, o que eu achava sobre o homossexualismo, sobre as lésbicas, o que eu achava. Eu acho, meu pensamento, eu não acho, eu tenho certeza, como a sã doutrina, a Santa Igreja quer. Nós temos que amá-los, acolhê-los e mostrar para eles o que é Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo e o que é Jesus Cristo para eles. Porque se você conhecesse e soubesse o quanto uma pessoa sofre com esses problemas, você nunca julgaria, nunca falaria. Mas, Ronaldo, eles estão certos? Não. Não estão certos na prática de fazer do seu corpo um corpo de prazeres. Não, isso não. Vou provar na palavra. Porém, nós temos que acolhê-los, ter amor, ter caridade e mostrar para eles, se você tem essa tendência, viva a castidade, viva a santidade, viva o amor, porque Jesus te ama. Jesus não te criou dessa forma, Jesus te criou para ser homem ou ser mulher. E é isso que você é. Agora, se você tem uma tendência a outra coisa, não significa que você tenha que viver. É como eu que sou casado, eu posso ter a tendência de prostituição, mas não significa que eu tenho que praticá-la. Eu tenho que ser casto com a minha esposa. E assim, da mesma forma, qualquer pessoa
que tem esse problema, que tem essa tendência ao homossexualismo, ao lesbianismo, porque não são pessoas ruins, são pessoas excelentes, são pessoas maravilhosas, são pessoas de bem que, infelizmente, às vezes cai na malha do inimigo e se deixa levar. Me perguntaram também sobre os travestis, que também é um homossexualismo, né? Sobre as pessoas que fazem cirurgias para se tornar, né? Não tem como. O seu corpo vai continuar sendo um corpo de homem, vai continuar sendo um corpo de mulher. Você pode até não ter mais pelo no corpo, quem é homem, a mulher criar pelos, tirar seios, o homem pôr seios, você vai continuar sendo para Deus um filho amado. E se você fez isso, meu irmão, se você está 20, 30 anos, 10 anos, 1 ano, 5 anos, começou agora, abandone. Faça um encontro pessoal com Jesus. Ele te ama. Ele não está para te julgar. Não se preocupe com a sociedade. Falar que você era, que você deixou de fazer. Reconstrua sua vida. Você vai saber o que é o verdadeiro amor. Depois que você encontrar Jesus e tiver a coragem de falar, mestre, estou aqui para te seguir, você não vai ter mais esses desejos. Porque a palavra fala em São Pedro, lá em 1 Pedro, salvo engano, fala, afastai do demônio e ele afastará de vós. Lá em Timóteo, em 1 Timóteo, no versículo 1, no capítulo 10, fala o seguinte também: os impúdicos, os infames, os traficantes de homens, os mentirosos, os pejurosos e tudo o que se opõe à doutrina e ao evangelho glorioso de Deus bendito, que me foi confiado, não herdarão o reino dos céus. Então, olha para vocês verem, hoje nós vivemos num mundo que a coisa que se dá mais lucro na vida é o tráfico humano. O tráfico humano é a coisa que dá mais vida, mais dinheiro. Porque o traficante, ele trafica, é um pecado mortal também, porque está destruindo várias famílias. Nós estamos abordando vários temas que caem em cima de tudo isso, que através da bebida, através do cigarro é pecado, fumar não. Só que se matar é pecado? Sim. O que o cigarro faz? O que a droga faz? O que a bebida faz? Hoje, cada vez mais os jovens começam tudo muito cedo. 12, 13 anos já estão grávidos, já estão de qualquer jeito, né? Assim, e depois começam a dizer que pulam as fases da vida e depois começam a dizer que não tem mais nada e começam a querer viver outros relacionamentos, porque o inimigo de Deus e das nossas almas começa a colocar na cabeça das pessoas: você é isso, você é isso, você é homossexual, você é lésbica, você é isso. E a pessoa, às vezes, com 2, 3 filhos, começa um relacionamento com outra pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, sem nenhum julgamento, em nome de Jesus, escute a palavra de Deus, volte para Ele, volte para aquilo que Ele te fez, para a essência que Ele te fez. Se tu nasceu do sexo masculino, seja do sexo masculino. Se nasceste do sexo feminino, seja feminino. Se tem qualquer tendência, viva castidade, porque Jesus é o amor
que se encarnou no ventre da Virgem Maria e veio sofrer em tudo na sua carne, as coisas nossas, menos o pecado. Mas ele comprou o meu e o seu pecado e morreu numa cruz, perdendo todo o seu sangue, todo o seu suor, toda a água do seu corpo, para salvar eu e você. Por isso, não perca, meu irmão, não perca, minha irmã, os céus dos céus, a alegria momentânea que você pode ter, o prazer momentâneo que você pode ter, às vezes num orgasmo, às vezes até mesmo numa masturbação, que é um pecado gravíssimo também. Aquilo não vai te dar o céu. Os momentos de loucura com a droga não vai te dar o céu. Os momentos de prazer na sexualidade não vai te dar o céu. Os momentos de prazer na bebida, que são simplesmente momentos e não uma realidade. A única e verdadeira alegria está em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é alegria, o resto é euforia. Lá em Romanos capítulo 1, no versículo 26 e 27, vai falar também a respeito disso, e fala até a respeito, em algumas traduções, fala a respeito de mulheres. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos para com outros, cometendo homens com homens a torpeza e mulheres com mulheres, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Meu irmão, minha irmã, às vezes você pode falar é radical. Não, não é radical. É a palavra de Deus, é a verdade, é a palavra que nos liberta, a palavra que nos salva. A palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa, ela é linda. Ela não nos decepciona. Quem espera em Deus jamais se decepciona, porque Deus é um Deus de amor. Não interessa o tamanho do teu pecado, aonde está seu pecado, se você é um assassino, se você já matou, se você já roubou, se você já até mesmo estrupou, se você é um traficante, se você é um pecador público, como era São Mateus. Jesus veio e foi por você e por mim, por nós que somos pecadores. Se você é um homossexual, se você é um adúltero, e o adultério é uma coisa tão séria e tão grave, que Jesus Cristo falou, se a gente olhar para uma mulher ou para um homem e desejar no nosso coração, a gente já pecou. E é pecado mortal. E pecado mortal não tem salvação. Então, antes de julgar, antes de condenar qualquer pessoa, olhe primeiro o seu pecado. Como aconteceu com Maria Madalena, né? Eles queriam apedrejá-las. Mas quando Jesus falou, o que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas não é por isso que nós temos que nos calar e ficar calado. Nós devemos ter a correção fraterna através da santa palavra de Deus, através da sã doutrina da igreja, onde nós mostramos para a pessoa a verdade de Deus, não a nós. Quem somos nós? Nós queremos santos, e foi para isso que Deus nos criou, para a santidade. E o Salmo 50, no versículo 7 ao 12, ele ainda vem falar para nós: eis que nasci, olha para você ver, todos nós, eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado, não obstante, há mais a sinceridade de coração.
Infunde, pois, a sabedoria no mais fundo de mim, aspergir-me com um ramo de isopo e ficarei puro. Lavai-me e tornarei-me branco como a neve. Fazei-me ouvir sua palavra de gozo e alegria, para que exulte os meus ossos triturados. Dos meus pecados desviai os seus olhos, e minha culpa, e todas as minhas culpas apagai. Olha para você ver, isso aqui, Davi, rei Davi, aquele que tinha um coração segundo Deus, ele pecou com Betsabeia. E quando Natan, o profeta, chegou perto dele e fala com ele reconhece o pecado e ele vai pedir a Deus o perdão. E você, meu irmão, e eu, será que Deus nos atenderá? É claro que sim. Então não perca mais seu tempo. Vai atrás da sua salvação. Vai em busca daquilo que pode te salvar. Porque o mundo pode te oferecer tudo. Tudo. Fama, dinheiro, ter, ser, poder, mulheres, sexo, tudo quanto há. Mas ele não vai te dar o céu. E essa carne a qual nós temos é poucos anos. Os que vivem muito, em média 70 anos. E 70 anos é muito pouco. Perde toda a eternidade que nós temos com Deus. Ou você vive a eternidade inteira com Deus, ou você vive a eternidade inteira com o maligno, com Satanás, com o inimigo das nossas almas de Deus. Porque em tudo ele quer imitar a Deus. Deus criou homem e mulher e falou, está lá em Gênesis, crescei-os e multiplicai-os. Criou os pássaros dos céus, cachorro, as aves, os peixes e todos, macho e fêmea, segundo a sua espécie. E nada ele falou. E a gente pode voltar lá no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico 18, capítulo 18, só o versículo 22. Vai falar assim o seguinte: não te deitarás com homem como se fosse mulher. Isto é abominável a Deus. Não te deitarás com homens, porque isso é abominável a Deus. Não te deitarás com mulher, porque é abominável a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje, que nós possamos viver essa santidade, a sacralidade da vida, de tudo que Deus nos dá e faz por nós. Porque somos peregrinos nessa terra, peregrinos da esperança, esperança de um dia estar nos céus dos céus com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem.